Entrevista do dia. Muito bem, meus amigos, olha, além de desagradável, o mau hálito, né, chamada de halitose. O mau hálito é um problema bastante constrangedor para quem tem e para quem sente. E pode acabar provocando o afastamento também de pessoas queridas, né? A rejeição social vai comprometendo também a vida da pessoa, compromete os seus relacionamentos, o seu bem-estar. É complicado isso mesmo, viu? É muito complicado. No Brasil, segundo dados da Associação Brasileira de Halitose, aproximadamente 30% da população sofre com esse problema. Então você pode achar que é pouca gente, mas esse universo de 30% compreende cerca de 50 milhões de pessoas e pode envolver um amigo, um parente ou até você mesmo, você mesma. Então quem vai tirar as nossas dúvidas aqui sobre a halitose e nos ajudar a resolver o problema é a doutora Regina Bregalda. Doutora Regina, bom dia. Bom dia, Paulo, tudo jóia? Eu vou bem, a senhora como vai? Graças a Deus, tudo jóia. Então tá bom. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigado pela disponibilidade para a gente poder conversar sobre a halitose, que é o chamado, né, popularmente, o mau hálito. Doutora, geralmente quem tem a halitose não sabe que tem halitose, né? Não, é difícil a própria pessoa perceber, né? Normalmente é um conhecido ou uma pessoa mais próxima que fala, né? Que dá um toquezinho lá. Uhum. E né? por que por que isso? Por exemplo, o outro percebe o odor, mas quem está ali conversando não percebe, ele não consegue sentir o cheiro. Muitas vezes Por que isso acontece? É porque muitas vezes a gente se acostuma, né? O nosso olfato, ele se acostuma com aquele cheiro e começa a achar aquilo normal. Ele já para de sentir, né? Então, não faz mais diferença para a pessoa, tá? Então, é questão de costume mesmo, de passar a não sentir aquilo. Sim, sim. E aí, uma pessoa que de fora, que está sentindo, né? E a pessoa falando, quando a gente fala, a gente está soprando, sai um arzinho, sai algumas gotículas que chega para outra pessoa, né? Principalmente quem está escutando a gente de pertinho. E aí... É um problema, né? Doutora Regina, existem, assim, diferentes níveis de mau hálito? O mau hálito pequeno, médio, né? O moderado, o mau hálito mais agressivo, como é que é essa coisa? Tem uma escala? Sim, existe. Existem diferentes tipos, existe uma escala e vai depender muito de qual é o agente causador. Né? Pode ser uma carizinha, pode ser estar muito tempo sem se alimentar, pode ser não ter escovado o dente uma vez, ou pode ser uma doença periodontal, uma doença da gengiva generalizada que está ali suportando, e aí o cheiro é muito mais... mais forte e mais típico também daquela doença. Então, né? Muito do mau hálito é ligado, então, pelo que eu vi aí, olha, desses fatores que a senhora colocou, muito ligado a uma higiene bucal. Com certeza. Né? Porque tem também as causas estomacais, né? Isso, que são em muito menor escala do que as causas odontológicas. Então, Nem 90% dos casos é de origem odontológica. Ou seja, higiene bucal mesmo, né, doutora? Isso, boa exatamente. Escovação, fio dental, né, uso de enxaguante bucal e tudo isso. Isso. O enxaguante bucal eu faria com um pouquinho de reserva. Quando o profissional que sugere esse uso, eu acho que é válido. Mas a gente usar indiscriminadamente, não. Doutora, tá? qual é assim, a restrição em relação ao uso do enxaguante bucal? Tem gente que usa enxaguante bucal toda hora. Vai escovar o dente, às vezes escova 3, 4 vezes por dia, usa 3, 4 vezes por dia. Isso. Qual a restrição? O enxaguante bucal, alguns deles depende muito da composição. Alguns deles têm álcool, eles têm a clorexidina, né, uma quantidade de flúor acima do que está acostumado a tomar, então isso pode gerar despapilação, né, a língua fica mais lisinha, pode gerar alteração de paladar, pode gerar inclusive, se tiver a clorexidina,
manchamento de dentes, manchamento de mucosas, né? Então, o enxaguante bucal, ele deveria ser usado como medicamento, né? Com uma indicação, exatamente, com um pouco mais de critério. Tem alguns que tem alguns mais fraquinhos, os que não. Doutora Regina, nós estamos perdendo o sinal com a senhora. O seu celular está enfraquecendo o sinal. Alô, doutora Regina? Melhorou? Não, ainda não. Ainda está variando um pouquinho. Não? Se a senhora puder procurar um local mais acessível aí, para a gente poder melhorar esse sinal, enquanto a senhora faz isso, eu vou te perguntar o seguinte. Por exemplo, aquelas bolinhas, umas bolinhas, tipo umas bolinhas que dão na garganta e elas têm um mau cheiro. Aquilo contribui muito para o mau hálito. O que é aquilo, doutora? Isso, se for na garganta, ela pode ser inclusive uma plaquinha bacteriana que está ali, e isso tem que ser tratado, né, com otorrino e tudo mais. O que a gente tem que prestar muita atenção é na língua, né, a língua lá atrás, na língua lá perto da garganta, na língua costuma ficar, né, restos de célula, a gente vai despapilando, à medida que a gente vai se alimentando, principalmente de coisas mais duras, mais ásperas, vai despapilando tanto gengiva, quanto bochecha, quanto língua. E aí, se a gente não tem uma higienização da língua, inclusive, essas célulazinhas que vão saindo, elas vão se acumulando lá no finalzinho da língua. E isso pode gerar um mau hálito. É matéria em decomposição. Então, matéria orgânica em decomposição. Aquele hábito de raspar a língua é também um hábito saudável? E deve ser feito. Esse é um hábito que deve ser feito em toda escovação, né? 3, 4 vezes por dia. Se não tiver o raspador de língua, hoje a gente tem raspador específico para ajudar a língua, mas a escova de dente funciona muito bem. Então, escovar a língua com a escova de dente já é suficiente. Doutora, como é possível prevenir esse problema? Então, raspando a língua, usando fio dental, fazendo escovação bem feita, escovando os dentes após as refeições. O que mais que a senhora sugere? Nada substitui pasta de dente, escova dental e fio dental. Então é tudo que a gente já sabe, né? E as pessoas não fazem. Tudo que a gente já sabe, exatamente, é uma questão de hábito, né? Quem dera a gente tivesse o hábito de escovar o dente e de escovar bem como a gente toma banho, né? Infelizmente esse hábito a gente ainda está criando, já melhorou muito, mas a gente está criando esse hábito. Procurar um odontólogo também, o dentista, porque às vezes a gente escova, só que a gente não está escovando direito. A gente está deixando algum cantinho ali, às vezes é um dente que está um dente mais tortinho, um dente apinhado, que às vezes a escova de dente não está conseguindo chegar lá. Então o dentista vai conseguir visualizar isso e vai conseguir te mostrar qual que é a melhor forma de higienizar aquele local. Tá? O uso hoje das escovas elétricas, eu acho as escovas elétricas fantásticas, ajuda muito, principalmente para quem tem dificuldade de higienização. E é isso, beber bastante água, tá? Não deixar essa saliva grossa, porque dissemina mais bactéria. Boca é um local cheio de bactéria. Que qualquer matéria orgânica que tiver ali, seja resto de alimento, seja as células que descamam, elas vão entrar em decomposição. Né? Boca é um local cheio de bactéria, úmido e quente. Então, assim, não tem lugar melhor para elas fazerem a festa. Muito bem. Então tá aí, gente. Mau hálito atinge cerca de 50 milhões de brasileiros e 90% dos casos estão associados à má higiene bucal. Nós conversamos aqui com a doutora Regina Bregalda, que é dentista. Doutora Regina, muito obrigado pela sua participação, a sua informação, orientação para todos nós aqui. Um bom dia para a senhora. Obrigada, bom dia. Até a próxima, doutora Regina. Até. 11h32 aqui na Globo. Entrevista do dia.